Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança. Continuem utilizando máscara nos lugares públicos, pessoal. Continuem higienizando as mãos. Continuem praticando o distanciamento social. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao texto que nós trabalhamos na semana anterior, na semana passada. Correto? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse texto e hoje nós vamos fazer uma pergunta sobre ele. Então, nós já lemos o texto, vimos o vídeo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, o tema da nossa aula, iluminismo. Tá, professor William? E o que é o iluminismo? Tá. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime, trevas, e pregava maior liberdade econômica e política, né? Então, o que é o iluminismo? O iluminismo valoriza bastante a razão. Contra quem? Contra os reis. Aqui é principalmente contra os reis. No antigo regime é onde o rei mandava e as pessoas não podiam questionar, porque o rei tinha uma autoridade acima de todas as outras pessoas, uma autoridade divina, né? É isso. Então, qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política? O iluminismo. Qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia a razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política? O iluminismo. Então, pessoal, né? Esse é o o movimento intelectual que pregava a razão, né? Defendia liberdade econômica e política, é o iluminismo, certo? Então, a gente, dando continuidade à leitura do nosso texto, né? Qual a influência do iluminismo? A gente vai falar da Inconfidência Mineira, que foi lá o movimento que Tiradentes e outros envolvidos, né, quiseram se separar de Portugal. Isso, eles foram influenciados pelo iluminismo, certo? Eles queriam a independência do Brasil, certo? Essa é uma grande influência do iluminismo. E o iluminismo parou aí, professor? Não, o iluminismo não parou aí, ele continuou influenciando as pessoas, ele influenciou a nossa Constituição, porque ele trouxe as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que são ideias presentes na nossa Constituição, né? Entendeu? Então, a importância do iluminismo, certo? Daí nós temos aqui, ó, o nosso texto. A nossa pergunta. Olá, alunos, por gentileza, escreva no caderno qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. A resposta da pergunta está no texto. Então, fazer uma leitura do texto, você já encontra a resposta, né, que nós estamos conversando aqui durante todo esse período, certo, pessoal? Aguardo vocês. Até mais tarde. Lembrando, nós estamos trabalhando o mesmo texto, o texto da semana passada. Nós estamos continuando a desenvolver esse texto, tá bom?